O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Esse aqui, eu duvidava, eu até coloquei aqui, né? Qual obra que você gostou e tal? Eu estava duvidando que alguém fosse colocar o Marinheiro, tá? Porque é difícil também você gostar de algo que você não entende, né? Porque assim, marinheiro, gente, não tem como gostar de uma coisa que você não entende, né? É complicado. Eu vou citar algumas coisas aqui, né? Importantes, mas assim, acho que não vai ter uma pergunta tentando uma interpretação lógica do livro, porque não tem interpretação lógica do livro, né? O próprio heterônimo lá, o Álvaro de Campos, que é um heterônimo do próprio Fernando Pessoa, tem um poema em que ele fala que não entendeu nada da peça e que deu sono à peça. Só para você ter uma ideia, né? Quer dizer, o próprio Fernando Pessoa emitindo um juízo de valor sobre a sua obra. O contexto sociocultural dessa obra é o início do século XX em Portugal, tá, gente? Então nós temos aqui a ruptura, está começando o modernismo português. Então tem a ruptura com os padrões artísticos tradicionais e a influência das vanguardas artísticas. É nesse momento que surge a peça O Marinheiro. Essa peça foi escrita entre 1913, por aí ela estava pronta, né? Ele tentou, não sabe exatamente quanto tempo ele levou escrevendo, mas ele não conseguia publicar, porque ninguém queria publicar. Os meios tradicionais falaram, isso aqui não tem, ninguém vai entender, por que nós vamos publicar isso aí? Tá? Aí o que aconteceu? O modernismo português começa oficialmente em Portugal em 1915, quando o Fernando Pessoa e outros poetas, artistas da época criaram uma revista própria chamada Orfeu, que era exatamente uma revista para poder publicar essas obras, essas artes modernas, que os meios tradicionais, a imprensa tradicional, não publicava, né? Aqui no Brasil foi a Semana da Arte Moderna, por exemplo, que eles precisaram fazer. Tá? Lá foi essa revista chamada Orfeu. Por isso o Fernando Pessoa faz parte da chamada Geração Orfeu. E adivinha onde que o Marinheiro foi publicado a primeira vez? Na revista Orfeu. No primeiro número da revista Orfeu, ele publicou. Tipo assim, eu vou fazer uma revista, então, não querem publicar? Procurou editoras, revistas, ninguém queria publicar, ele falou, então eu vou fazer minha própria revista. Juntou uns amigos, fizeram a revista e ele publicou a peça Orfeu, O Marinheiro, na primeiro número da revista Orfeu. Tá? Então, pega esse momento aí. Tá? E realmente é uma peça que fugia completamente ao padrão do teatro da época. Tá? Por exemplo, se nós analisarmos a estrutura formal, nós temos aqui um texto dramático, quer dizer, é um texto feito para ser encenado, né? Não necessariamente para ser lido, e é o que o próprio Fernando Pessoa chama de teatro estático, ou seja, não tem ação, não tem a mínima ação. A peça toda se dá através de diálogos. Você tem um cenário em que você tem uma moça, né? Morta num caixão, sendo velada por 3 outras moças. Tá? E essas 3 moças, então, já é meio madrugada, né? É um quarto de um castelo e tal, então tem a morta sendo velada, e essas 3 moças ali, né? Velando essa. E aí elas começam a conversar. Elas não levantam da cadeira, elas não fazem qualquer ação, elas só conversam. Tá? Por isso que a gente fala, é um teatro estático, não tem ação. Tá? E por isso também alguns críticos chamam de poema dramático. É um poema em forma de drama, em forma de teatro. Né? Porque não precisaria nem cenário, né? Precisaria por cada moça morta lá. Mas não tem nada assim, o cenário não interfere, não tem ação, não vai para lá, não vai para cá, elas não se levantam, elas ficam só conversando o tempo todo. O texto todo é a conversa delas. Tá? Essa espécie de diálogo aí entre elas. Beleza? Aí quando nós falamos em termos de temas, o que nós temos nessa peça? Uma investigação psicológica é uma coisa característica do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, você sabe, né, ele tem aquela coisa dos heterônimos, né? Então aquela coisa de se multiplicar em várias personalidades. E isso tem um pouco a ver com essa peça também. Porque chega um determinado ponto, principalmente no final, que você começa a questionar se realmente são 3 moças, né? Ou se são 3 personalidades de uma mesma pessoa que está sonhando tudo aquilo. Né? Uma mesma pessoa dividida em 3 personalidades conversando ali. Como o Fernando Pessoa tinha os seus 3 heterônimos também. Tá? Então pode ser feita uma associação em cima disso. Tá? Então acaba sendo uma investigação psicológica nesse sentido. Uma discussão sobre sonho e realidade. Tá? Porque assim, por que é chamado de marinheiro? Isso já foi perguntado no Unicamp, pode ser perguntado de novo. O que acontece é o seguinte, uma das veladoras lá, ela conta uma história.
né, de um marinheiro que sofreu um naufrágio e se perdeu numa ilha. E aí ele foi ficando nessa ilha. E ele sentia saudades da sua pátria e tal, mas aí ele começou a imaginar uma determinada pátria, né, idealizar uma pátria. A partir daí, começou a sonhar com uma pátria, de acordo com o que ele gostaria que fosse, foi criando essa pátria, né, imaginando um porto, imaginando uma cidade, ruas, pessoas, etc, etc, etc. Foi criando isso na imaginação dele. Aí chegou um tempo que ele quis recordar a pátria verdadeira dele. E aí ele não lembrava mais como que era a pátria verdadeira dele. Então começou aquela questão assim, o que é sonho e o que é realidade? Tá? Então essa discussão sobre sonho e realidade é muito grande. E aí também no final fica aquela ideia, né? Se aquilo que está ali é um sonho de alguém ou realmente é uma realidade. Se tem realmente uma morte que está sendo velada por 3 moças, ou se tudo aquilo não passa de um sonho de uma pessoa. Dá a impressão assim no final de que alguém acordou, né? E está amanhecendo, está acordando e tal, e aí termina a peça, como se terminasse o sonho. Então você pode ter essa relação aí também. E tem também a ideia, isso é muito português, né? O Fernando Pessoa está na FUVEST também, com outra obra em que ele fala sobre a pátria portuguesa, né? Mensagem, que ele passa uma mensagem sobre a história de Portugal, as grandes navegações. A cultura portuguesa é muito presa à história das navegações, de navegar, de descobrir novas terras, de estar sempre em busca de um porto novo, de uma novidade e tal. Isso é muito forte, tá? E isso tem a ver com a peça também, né? Então, o sonho de uma pátria ideal, que é o que move os portugueses, né? A figura mítica de Dom Sebastião, né? De prometer uma pátria, um império maravilhoso, uma pátria poderosa e tal. E esse sonho, né? De que vai se conquistar essa pátria em algum momento, é permanente nas obras portuguesas e muito forte no Fernando Pessoa, na sua poesia, né? Nas suas obras de uma forma geral. E está presente também nessa peça aqui, quando você pensa na história do marinheiro. Tá? Quer dizer, os portugueses vivem muito mais numa pátria imaginária, né? Uma pátria idealizada, do que propriamente a sua pátria real. Tem muito disso. Tá? Então, né, nessa peça tem um pouco disso, né? O marinheiro que acaba vivendo, né, o seu sonho tão intensamente que de repente ele não consegue mais distinguir o que é sonho e o que é realidade, não consegue mais lembrar da sua pátria real. Tá? E eu separei para vocês aqui um texto que não é da peça, tá, gente? É um comentário do Fernando Pessoa sobre, num jornal chamado Palavras do Pórtico, sobre a peça. Olha o que ele diz, ó. O misticismo, o messianismo, aquela coisa, né, messiânica, né, o sebastianismo combinam-se no sonho do marinheiro. Tá? A coisa de idealizar uma pátria perfeita, linda, maravilhosa, né, que se associa com o mito de Dom Sebastião. Estimulando a febre de navegar, o desejo de navegar que é tão forte nos portugueses. E a crença de que há um porto sempre por achar. E aí ele diz, mesmo que seja no silêncio de um velório, no quarto de um castelo. Com vista para o mar, é claro. Tem uma janela que dá vista para o mar, né, nesse cenário lá do velório. Certo?